Olá, bom dia. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais um Drops, os nossos devocionais diários. Vou ajeitar aqui a câmera. Bom dia, mãe. Tentando ajeitar aqui, gente, o negócio. Acho que foi. Bom dia, Cláudia. Vamos só esperar mais um minutinho. Nós começamos. Hoje é o capítulo 25 do livro de Atos. Eu acredito que, como semana passada, agora alguns desses capítulos finais são mais a história de Paulo rumo ao fim, da sua caminhada, da sua jornada, né? Ele, como ele mesmo diz, completando a carreira. Então nós vamos ler hoje o 25. Vai ser mais provavelmente uma leitura hoje. Então acho que a gente termina até um pouco mais cedo do que normalmente a gente termina. Amanhã vamos para o 26. Atos vai até o capítulo 28. Então estamos literalmente chegando ao final aí. Ao final do livro de Atos. E aí nós vamos começar uma nova fase nos devocionais aqui. A gente está pensando, provavelmente nós vamos deixar temas livres. Não quero dizer que a gente não possa vir lá na frente a fazer mais estudos, né? Mas a ideia agora, pelo menos por um tempo, é fazer temas livres, né? Como a gente começou fazendo no Drops, antes eram temas livres. Então, vamos lá, 11 horas. Vamos orar então, nós começarmos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Eu te agradeço pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Por mais uma manhã que o Senhor preparou para nós, Pai. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está aqui, Pai, nesse lugar. O Senhor está aí com cada pessoa que está assistindo essa live agora. Que nós sabemos que a tua presença, ela não está presa a locais, mas ela está presa a pessoas que anseiam por ela. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, se manifeste agora para cada um, Senhor, da forma que o Senhor bem entenda, Pai, mas que possa ser nítida a tua presença em cada local, Senhor. Eu te agradeço, Pai, peço para que nessa manhã o Senhor incendeie os nossos corações com a tua palavra, Pai, com paixão pelo teu evangelho, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, para entender essa palavra agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom dia, Miguel. Acho que eu não tinha dado bom dia para o Miguel também, né? Bom dia, Miguel. Vamos lá, vamos ler então, capítulo 25. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Então, Festo é aquele que tomou o lugar de Félix. Até o capítulo passado nós vimos que Félix era aquele que estava detendo Paulo ali, é ele que tinha esse poder, o Império Romano ali naquela região, era ele que coordenava isso, e agora não é mais Félix, agora é Festo, né? Nós vemos no final do capítulo 24, dizendo, passaram 2 anos que Félix foi sucedido por Pórcio Festo, isso no verso 27 do capítulo 24, ok? Então, bom dia, Olga, bom dia, Alexandra. Então, agora no capítulo 25, Festo já está no governo. Então vamos lá, verso 2. Onde os chefes dos sacerdotes, os judeus mais importantes, compareceram diante dele, apresentando as suas acusações contra Paulo. Verso 3. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Então lembra que nós lemos que os judeus queriam matar Paulo ao ponto que estavam jejuando para falar, olha, nós não vamos comer nem beber nada até que nós possamos tirar a vida de Paulo. Então eles agora estão pedindo, olha, Festo, envia Paulo para Jerusalém, deixa que ele seja julgado lá em Jerusalém, porque nós queremos, né, julgar ele lá. Mas na verdade eles tinham uma emboscada preparada para matar Paulo. Então, verso 6 agora. Calma aí, desculpa, a gente leu o verso 4, né?
Bom dia, Micaela. A gente leu o verso 4. Gente, eu me perdi aqui. Ok, vou ler o verso 4 de novo. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem a Elias as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Bom dia, Elias. Verso 6. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então nós já falamos no capítulo passado, na semana passada, na sexta, como que o governo ali romano, quando eles faziam a justiça romana, como eles não favoreciam essas acusações por duas coisas: quando não havia provas, e a outra era quando as pessoas que acusavam não estavam presentes. Então já foram duas coisas que aconteceram durante a prisão de Paulo. Primeiro, os acusadores no capítulo anterior, nós vemos que eles nem foram lá, o pessoal da Ásia nem tinha aparecido, e agora eles fazem acusações com quais não tem provas, né? Então isso tudo vai cooperando para que Roma tenha uma sentença diferente da que os judeus esperavam, né? Então, verso 8. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Ele vai falar contra a lei dos judeus, falando sobre a religião dos judeus, a religião, a lei, os profetas, falando: eu não fiz nada contra isso. Contra o templo, que ele tinha acusado de ter levado gregos para dentro do templo, ou contra César. E agora se defendendo também contra a justiça romana, que ele sabe que, querendo ou não, mesmo que ele fosse cidadão romano, mas ele entende sobre, olha, nós estamos falando sobre religião aqui, estamos falando sobre lei, profetas, mas ainda assim ele entende que César, o Império Romano, tinha poder sobre aquela região e era ele que estava julgando ele, não eram os judeus. Na verdade, a vida de Paulo naquele momento estava na mão dos romanos e não dos judeus. Então Paulo ao mesmo tempo também está falando: olha, nada fiz também contra César, contra a lei, contra o que César representa. O Império Romano era representado por César. Verso 9. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Então o que acontece? Como eu falei já anteriormente, o que acontecia quando o Império Romano ia nessas regiões, eles tinham domínio sobre aquela região, mas ao mesmo tempo eles tentavam viver em harmonia. O Império Romano não era, dependendo da época, né, não era um império monoteísta que acreditava somente em um Deus, mas eles tinham uma certa liberdade de culto. Teve outras épocas que não houve. Bom dia, tia Ruth. Teve outras épocas que não houve essa liberdade, mas que houve um culto ao imperador e nada mais além do imperador. Mas não foi sempre assim. Mas havia uma certa liberdade religiosa. Então o que acontece naquele momento, mesmo o Império Romano estando naquele local e exercendo poder, exercendo autoridade sobre aquele local, o que acontecia é que ainda assim ele tentava manter a paz com esse local. Então eles liberavam o culto das religiões que aquelas pessoas praticavam, portanto que nada dessas coisas, nada dessa liberdade que eles davam para eles, mesmo que eles tivessem que pagar impostos, manter a ordem, etc. Mas ainda assim eles tinham liberdade de continuar a sua vida, né? Não 100%, mas continuar a sua vida da mesma maneira. Mas havendo qualquer coisa que interferisse com o Império Romano, fosse contra as leis do Império Romano, aí eles vinham e esmagavam ali, oprimiam mesmo, com morte, pancadaria mesmo, e eles exerciam força, eles não tinham problema nenhum com isso. Então o que acontece é que muitas das vezes também eles viam que o clima estava esquentando e eles temiam, porque era César em Roma, o imperador supremo ali, geral, e ele tinha governadores em certas cidades, que ele enviava para criar essa cultura romana dentro daquelas outras cidades, para que quando César talvez precisasse ir até essa cidade, aquela cidade tivesse o mesmo padrão, as mesmas ideias, o mesmo modelo que Roma. Então ele se sentiria como se estivesse em Roma. Esse era o papel desses governadores, o que na verdade a gente, quando vai dar uma estudada nisso, a palavra apóstolos, na verdade, não vem nem da própria, não é um termo cristão, é um termo romano. Os apóstolos eram aqueles enviados
pelo Império Romano para ir para uma região, e a ideia desses apóstolos era: nós precisamos transformar essa cidade que agora nós estamos nela, inseridos nela, precisamos transformá-la de tal maneira que quando o imperador venha, ele se sinta em Roma, mesmo não estando em Roma. Então a ideia dos apóstolos, no termo cristão agora, é a mesma coisa, mas é a ideia de que nós, como apóstolos, aqueles que são apóstolos, etc., quando são enviados por Deus para estarem numa região, numa cidade, num país, numa nação, e trazer uma cultura de reino dos céus, para que quando Deus vem, ele se sinta em casa nesse local, entendeu? Isso é muito bacana entender esse sentido. Então, o que acontece agora, a Festo está tentando amenizar o clima, porque o que acontecia, como eu vou voltando a falar, o imperador romano, muitas das vezes, quando esses governadores não faziam trabalho, ele, olha, não ligava, não ia falar que ligava, naquela época não tinha telefone, mas ele pedia informações, olha, como é que está lá em Jerusalém, como é que está em tal lugar, como é que está ali, e eles falavam, olha, está tendo confusão sempre, o povo não está pagando os impostos. Ele mandava o império com mais força para esse local, mas ao mesmo tempo aquele governador também caía em descrédito, era expulso daquela região, tinha que voltar para Roma com desgraça sobre ele, né? Sendo uma pessoa agora rejeitada pelo império, o imperador não via frutos nele, então eles sempre tentavam, esses governadores sempre tentavam manter a paz. Olha, a gente cobra imposto aqui, a gente faz isso aqui, mas vamos tentar também alegrar um pouco ele. Nós vemos isso na história da própria crucificação de Jesus, como que a gente vê Pilatos ali o tempo inteiro tentando amenizar as coisas, né? Então o que ele faz é isso, olha, tentando, o que o verso está falando, verso 9, Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Então Festo estava até querendo mesmo levar Paulo, sabendo do perigo que existia sobre a vida de Paulo, mas ele queria levar Paulo para lá. E isso a gente pode ver muito, conectar muito com os dias de hoje, como que muitas das vezes nós vemos pessoas que mudam o seu caráter, mudam o seu padrão de comportamento, mudam o seu feitio para poder agradar outras pessoas. E muitas das vezes nós estamos no meio dessa troca de favores, dessa troca de favores mesmo, né? Como que às vezes nós nos encontramos no meio desse lugar, como Paulo se encontrou. Paulo estava respondendo por uma acusação, mas ao mesmo tempo estava o judeu de um lado, o Império Romano do outro, e ele no meio servindo de moeda de troca. Olha, você manda Paulo para Jerusalém, eles sabiam que o povo se revoltava, havia revoltas no povo, então calma aí, vamos tentar resolver isso, então nós mandamos Paulo para lá, eles falam, não, mas nós queremos assim, não, mas nós queremos assado, e é o que acontece conosco muitas das vezes, e eu conecto também não só com uma questão natural, mas até no sobrenatural também, como que existe essa dualidade entre esses dois lados, e nós estamos no meio, né? O inimigo querendo fazer algo com a nossa vida, Deus querendo fazer algo completamente diferente com a nossa vida, e muitas das vezes nós nos pegamos no meio, mas nesse lugar nós precisamos entender, tratando do espiritual, que quando nós nos posicionamos em Deus, não há troca desse lado para com o outro, não há troca do lado de Deus para o lado do inimigo. Deus não nos usa como moeda de troca. Nós que nos deixamos ser usados muitas das vezes como moeda de troca do outro lado. Deus, quando nós nos posicionamos nele, é o que a Bíblia fala, ele não perde nenhum da sua mão. Todos aqueles que Deus deu para ele não perde nenhum da mão dele. Nós estamos seguros nesse lugar, mas quando nós nos posicionamos em Deus, nós precisamos entender que posicionamento em Deus é o que nos mantém nesse lugar, no centro da vontade, que nos mantém ali no lugar onde nós não pendemos nem para um lado e nem para o outro. Deus falou muito forte isso comigo essa manhã, sobre nós nos posicionarmos em Deus para não virarmos moeda de troca. Não que Deus nos troque, como eu falei. Quando nós estamos em Deus, Deus não nos usa de maneira alguma como moeda de troca. Deus nos tem em sua mão e não perde um da sua mão. Mas nós muitas das vezes nos colocamos aqui, olha, eu quero isso. Então, talvez eu vou passar por cima desse princípio aqui que eu acredito, mas depois eu volto. Começamos a negociar.
E na verdade já não somos mais só moedas de troca, mas também somos os mesmos agentes, somos os agentes negociadores de nossas próprias vidas. Negociamos com o inimigo, olha, então tá bom, se eu conseguir isso, eu faço isso. E parece que fica, né, imaginando aqui, a minha cabeça às vezes viaja, começa a imaginar, mas é como se Deus estivesse falando, meu Deus, não faz isso, você está aqui nesse lugar, fica comigo, aqui não tem troca, aqui tem um lugar seguro, mas nós negociamos desejos que temos, vontades que temos. Nós não devemos ser moedas de troca, nós devemos nos posicionar em Deus. Verso 12. É verso 12 que nós estamos? Não, desculpa, não é verso 12, verso 9. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém, ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Verso 10. Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que merece pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Então aqui nós vemos o apelo de Paulo para César. Na lei romana, o cidadão romano ele tinha direito em certas situações de apelar para César. O que é apelar para César? Eu não aceito mais o seu veredito sobre a minha vida. Eu quero que César, o imperador, dê o veredito sobre a minha vida. Então ele pulava essa etapa. É como se ele agora falasse assim, não, eu não quero mais ser só tratado pelo governador. Eu não quero que... Eu não quero a... Caramba, a palavra fugiu. O veredito final, a palavra final que venha do governador, eu quero apelar para César. Então, esses governadores eram obrigados, como eu falei, não era sempre, essa lei cabia em certas situações, mas nessa de Paulo coube. Eu não estudei tão a fundo para ver quais situações, mas não era algo que era uma lei 100%, não sempre podia apelar a César. Parece que havia certas situações que não valeria isso, o apelo a César, mas nessa situação, bom dia... mas nessa situação funcionou. Paulo então fala, olha, eu apelo para César, eu estou sendo julgado por Roma, eu quero ser julgado, se eu estou aqui num tribunal romano, eu quero ser julgado por Roma, porque ele entendia que se ele deixasse ser julgado pelos judeus naquele momento, os judeus nada mais queriam do que matá-lo. E nós vemos também, como eu já falei em outra live passada, que Paulo tinha esse desejo de ir até Roma e de falar ao imperador, de falar do evangelho ao imperador. Paulo tinha muito esse desejo no coração. E também nós vemos essa estratégia que Paulo tem de pregar o evangelho às autoridades, de pregar os evangelhos às pessoas que têm relevância, não é relevância a palavra, que são, caramba, a palavra fugiu, meu Deus, as palavras estão todas fugindo hoje de manhã. Pessoas de influência, lembrei a palavra, pessoas de influência. Paulo tinha essa ideia de pregar pessoas de influência, porque ele entendia que agora essas pessoas influenciadas pelo reino influenciariam todos aqueles que ele já influenciariam, mas agora não de acordo com os seus critérios, mas agora eles influenciariam o reino. Eu já dei um exemplo aqui, né, imaginar, por exemplo, vamos imaginar alguém muito famoso hoje, como estou em Portugal, eu uso esse exemplo, usei na outra vez, vou usar de novo, imagina um Cristiano Ronaldo aí aceitando a Jesus. A quantidade de pessoas, de crianças que seguem ele, agora a mensagem dele sendo, olha... eu reconheço que é Jesus na minha vida, eu aceitei a Jesus, Jesus mudou minha vida e tal, as pessoas vão começar, uau. Então Paulo tinha um pouco dessa estratégia na vida dele, então ele apela para César agora, ele apela para César, verso 12, depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César irá. Verso 13, alguns dias depois o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, o chefe dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. E olha que interessante como é que há uma crítica tão dura ao Império Romano, mas em questão de ser justo, há uma justiça muito maior
do que a justiça dos judeus, né? Que simplesmente, olha, você está errado, toma pedrada, você está errado, morte, você está errado, taca, bate nele, arrebenta, acaba com a vida dele, né? Os romanos não, olha, ele foi acusado, ok, tragam ele, nós vamos ouvir os acusadores, depois nós vamos ouvir o acusado e nós vamos julgar esse caso. Então nós vemos que se parar para nós pensarmos aqui, vamos dar uma viajada aqui, o critério romano tem muito mais a ver com um padrão de reino do que os próprios judeus estavam fazendo. Os judeus eram, olha, a gente não gostou, a gente bate, a gente mata. Olha, foi contra o que a gente acredita, a gente faz isso. E nem querendo ouvir, nem ouviam, simplesmente gritavam, olha, ele é contra a lei e etc. Não, os romanos traziam eles para frente. Olha, ok, tragam as acusações. Agora você se defenda e agora nós vamos julgar esse caso. Isso é interessante de ver. Como que o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus, se perdeu tanto no caminho ao ponto de ficar tão distante da justiça divina, né? E praticar uma justiça tão humana e covarde, como eles praticaram muitas vezes, não foi só com Paulo, mas nós vemos diversas vezes como os profetas foram perseguidos, como os discípulos foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, né? Verso 17. Vindo ele comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ele estava esperando crimes que fossem de morte, porque eles queriam a morte de Paulo. Então eles estavam, de acordo com a concepção romana deles, eles precisavam ouvir, olha, tem crimes pesados, crimes contra Roma, mas não, eram questões religiosas, como nós já vimos eles usando esse termo, são diferenças religiosas, né, da religião deles. Então ele falou, ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Olha que interessante, né? Como Lucas deixa claro isso, que Jesus está vivo, né? Ele vai falar no verso 19, isso ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele, acerca de sua própria religião, de um certo Jesus já morto, né? E aí Fé está falando, um tal Jesus que nós sabemos quem é, está morto. E aí ele fala logo depois, mas que Paulo, o qual Paulo insiste que está vivo, né? Paulo, mais uma vez, sem medo de pregar esse Jesus ressurreto, que ressuscitou por ele, né? Fiquei sem saber, verso 20, como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe e ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali, se ele estaria, né, disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca das acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu, amanhã o ouvirás. Verso 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse, ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam esse homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenho algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Terminamos o verso 25. Então nós vemos agora, né, Paulo já no caminho final de realmente ser enviado. Ele já apelou para César e agora ele está no caminho final de ser enviado para Roma, que é a sua última, né? Eu gosto muito disso, que quando eu vi isso no seminário, eu falei, uau, caramba, faz todo sentido, né? Que a viagem de Paulo para Roma não foi uma viagem para a morte, mas foi mais uma viagem missionária. Quando nós temos uma missão no coração, independente se o final dessa viagem é a morte, ainda assim é uma missão. Porque a missão não está em viver, a missão está em glorificar o nome de Cristo. E se na nossa morte nós glorificamos o nome de Cristo, estamos na missão, né? E eu não estou pregando aqui que precisamos morrer, entrega a sua vida. Não, se Deus está pedindo para você fazer algo,
E isso pode lá na frente gerar, a vida dos missionários é essa. Não sei se você já teve a experiência de ouvir um missionário que prega para as nações perseguidas, mas é a vida deles. É sair sem saber se volta. É deixar a sua família sem saber se vai ver ela de novo. Mas porque eles entenderam que a missão era muito maior do que suas próprias vidas. E Paulo tinha isso em seu coração. E porque Paulo colocou um foco no seu coração. Eu quero pregar ao imperador de Roma. O maior império que estava naquele momento. O império que dominava o mundo naquele momento. Paulo falou assim, eu quero ir lá pregar para esse imperador. Imagine Roma convertida. Imagine o imperador convertido. Era a cabeça de Paulo. Sonhe grande. Deus coloca algo no seu coração, não ache que quem sou eu para isso. Não, pergunte-se quem é Ele, não quem é você. Nós somos simples instrumentos na mão de Deus, ferramentas na mão de Deus. Ele é que sabe como nos usar. Nós sozinhos não servimos para nada. Nós sozinhos somos uma chave de fendas largada em cima da mesa que não tem propósito. Mas quando estamos na mão de Deus, servimos para consertar, para equipar, para fazer diversas coisas. Paulo se entregou completamente. Deus, eis-me aqui. Que nós possamos ter esse coração de Paulo e pregar em todo momento, a tempo e fora de tempo, como Paulo fez. Amém? Então é isso, gente. Amanhã, capítulo 26, depois vamos para o 27 e 28. Então amanhã é quarta, quinta, finalizamos exatamente na sexta-feira. Isso se nenhum dos capítulos a gente acabar demorando um pouco mais, né? Que às vezes Deus vai falando algumas coisas no meio e fica muito comprido e a gente acaba não finalizando. Mas se nós conseguimos fazer todos os três, o que eu não vou correr, se tiver que ficar mais uma semana aqui, a gente fica, ok? Eu só estou pensando aqui agora que pode ser que nós conseguimos acabar na sexta, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Obrigado por mais uma manhã juntos. Depois comenta lá o que Deus falou ao coração de vocês. Vai ser muito bom para nós ter esse feedback. E nos vemos amanhã, tá bom? Para mais um Drops. Deus abençoe a vida de todos. Tchau, tchau, gente.